concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sejam bem-vindos, sou o professor Jefferson Fial, professor de Matemática, Estatística e Raciocínio Lógico. E na aula de hoje, galera, vamos falar sobre função modular, galera. Professor, o que é isso? Vai saber daqui a pouquinho. Vamos falar sobre módulos, vamos resolver algumas equações modulares e algumas inequações modulares, porque é um assunto que determinadas bancas cobram quando o assunto é função, ok? A função modular, em tese, a resolução das equações não difere muito da resolução de uma equação normal, uma equação do primeiro grau ou do segundo grau, ok? Existem alguns parâmetros que têm que ser observados e aí a gente vai dar umas dicasinhas de como fazer e com tranquilidade você vai aprender a resolver. Tranquilo? Vem comigo, galera, vamos dar o pontapé inicial aí, a função modular. Bom, então na aula de hoje, galera, o que nós vamos ver? Nós vamos dar aí o conceito do que é uma função modular, o que é um módulo, né? Falar das suas principais propriedades, porque é importante que você entenda as propriedades na resolução das equações. Vamos falar sobre inequação modular e resolver aí uma bateria de exercícios referente a esse assunto. Tranquilo? Beleza? Vamos começar então falando de módulo. Módulo ou valor absoluto de um número. Como assim, professor? Valor absoluto. Isso mesmo, galera. Tem alguns autores que trabalham com a palavra módulo, outros autores que trabalham com a palavra valor absoluto. Primeiramente, eu quero dizer para você que é a mesma coisa. Dizer módulo ou valor absoluto de um número, nós estamos fazendo referência à mesma coisa. Porque quando a gente diz valor absoluto, a gente não leva em consideração o sinal desse número, se ele é positivo ou negativo. A gente não faz essa diferenciação. A gente leva em consideração só o número pelo número, ok? Então, veja bem, o módulo ou valor absoluto de um número real, que se indica por... Veja bem, ó, olha a indicação aqui, galera. Vocês estão vendo essas duas barrinhas que foram colocadas envolvendo a letra X? Esta é a forma de nós indicarmos o módulo de um determinado valor. X está representando um número qualquer e quando ele está expresso por essas duas barrinhas no entorno dele, a gente lê módulo de X. Então, o módulo é definido da seguinte maneira. Veja bem. Eu posso ter esse x, dois valores. Eu posso ter um valor positivo para x, como eu posso ter também um valor negativo para x. E o valor interno, ele admite dois tipos, ou o tipo positivo ou o tipo negativo, beleza? Bom, acaso esse valor que está aqui dentro seja um valor positivo, observe, está aqui, ó, mais x, seja um valor positivo. Então, isso vai acontecer que o módulo desse valor vai ser igual ao próprio módulo, ao próprio valor de x, acaso esse valor que esteja aqui dentro seja positivo. Vou repetir. Se acaso esse valor for positivo, a resposta é ele mesmo. Olha aqui, ó. Módulo de x é x, se acaso esse valor for positivo, ou seja, maior ou igual a zero. Acaso o valor que está aqui dentro do módulo seja um valor negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10 e por aí vai, a resposta vai ser menos ele mesmo, ok? Então, se for negativo, vai ser menos ele mesmo, porque menos com menos vai dar mais. Professor, como assim? Galera, todas as respostas referentes a módulo de um valor são sempre positivas. Então, um número em módulo, eu tenho sempre a resposta positiva, independente dele ser positivo ou negativo. Entendem isso, galera? Então, valor em módulo, resposta positiva. Se o número que está lá dentro é positivo, a resposta é ele mesmo. Se o número que está dentro do módulo é negativo, a resposta é menos ele mesmo. Tranquilo? Bom, então, dessa forma, o que nós vamos ter? Veja bem, se x é positivo ou zero, é igual ao próprio x. Exemplo,
Módulo de 2, 2. Módulo de 1 sobre 2, 1 sobre 2. Observe que todos esses valores são positivos. Então, o que a definição está dando? É que, sendo o valor positivo, a resposta é ele mesmo. 15, 15. Beleza? Professor, e se for negativo? Se for negativo, se x é negativo, a resposta é menos ele. Como assim, professor? Olha só esse exemplo. Módulo de menos 2 vai ser menos 2. Observe que é menos ele mesmo. Então, menos ele, que é menos 2, e menos com menos é mais. Em tese, nós queremos simplesmente transformar essa resposta em uma resposta positiva. Como aqui é negativo, se eu multiplicar por outro negativo, eu transformo em positivo. Olha aqui, ó, módulo de menos 20. Então, vai ser menos 20. Por quê? Porque menos com menos são mais. Então, a resposta fica positiva. Beleza? Então, tá aí, ó. Este é o conceito de módulo ou valor absoluto de um número. Vamos ver aqui outros exemplos. Se x é positivo ou nulo, o seu módulo é ele mesmo. Então, eu tenho módulo de 5 igual a 5, módulo de 0 igual a 0, módulo de raiz de 4 igual à própria raiz de 4, módulo de 21 igual a 21, ok? Beleza? Então, fechamos que módulo de um número positivo é sempre este próprio número. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, módulo de um número real é sempre positivo ou nulo, claro, pode ser 0. O módulo de um número real nunca é negativo. Professor, como assim nunca é negativo? Se apareceu menos, professor, está errado. Está errado, não existe resposta negativa quando se tratar de módulo, galera. Beleza? Bom, outra observação aqui. Representando geometricamente o módulo de um número real, x, ele é igual à distância do ponto que representa, na reta real, o número x ao ponto 0 de origem. Como assim, professor? Não entendi. Vou explicar melhor. O conceito de módulo é para expressar a distância entre o número e a origem da reta real. Então, eu tenho aqui uma reta, olha só. Vou desenhar aqui uma reta. Aqui está a origem, que é o ponto 0. Nós dizemos que módulo é a distância que o número se encontra da origem. Então, eu tenho aqui menos 1 e 1. Eu tenho aqui menos 2 e tenho aqui o 2. Observe que 2 é a distância desse ponto à origem. Isso que é módulo. E distância é um valor positivo. Não tem distância negativa. Não existe menos 5 metros. Ou a distância existe ou ela é nula. Não existe menos 5. Não tem como nós mensurarmos uma distância negativa. A distância é um valor sempre positivo. Ok? Então, nesse caso aqui, o conceito de módulo ele está atrelado à distância que o ponto se encontra em relação à origem. Quando eu digo que é 2 a distância, é porque esse ponto está a 2 unidades de medida do 0. Então, é 2 unidades aqui e é 2 unidades aqui. Não importa se ele é positivo ou negativo. Se eu colocar aqui um menos 3... e colocar aqui um 1 menos 3, a distância daqui a aqui vai ser a mesma, ok? 3 unidades de medidas, beleza? Então, isso que é módulo, a distância que um ponto se encontra em relação à origem. E todo ponto, sempre na reta real, vai ter 2 valores, um do lado esquerdo, outro do lado direito do ponto de origem, que é o negativo e o positivo, beleza? Então, nós vamos ter o seguinte, olha só a situação que nós vamos analisar agora. Como eu posso ter um módulo? Eu posso ter valores em módulo que são... O valor do módulo pode ser menor que o valor que está associado a ele, ou o valor do módulo pode ser maior que o valor que está associado a ele. Se eu tenho que o módulo de um determinado valor
é menor que um valor associado a ele, e esse valor aqui, lembrando, ele é sempre positivo, tá? A maior que zero. Significa que a distância entre esse módulo e esse ponto aqui vai ser expressa da seguinte forma. Olha só, ó, é menor que A. Então, esse ponto, o valor que está aqui dentro, vai ser um valor localizado entre menos esse valor e mais esse valor. Olha só, repetindo. Se eu tiver módulo de algum valor e aparecer o sinal de menor que alguma coisa aqui, isso aqui é um valor, esse A é um valor numérico, então esse módulo é menor que um valor. Como que eu represento isso? Eu vou dizer que esse módulo está compreendido entre o negativo e o positivo desse valor, ok? Se for o sinal de menor. E aí, professor, se for o sinal de maior? Bom, então a representação no esquema é assim. E se for um sinal de maior? Olha aqui, ó, aqui era menor, agora o sinal é de maior. Se eu tiver um módulo de alguma coisa maior que um valor, significa que o valor que está aqui, ele está compreendido entre, ele vai ser maior que o valor positivo ou ele vai ser menor que o valor negativo. Na reta fica assim, ou ele vai ser maior que o valor positivo ou ele vai ser menor que o valor negativo. Voltando, esse x é um determinado valor ou uma expressão que está em módulo. Pode ser uma sentença matemática, ok? Pode ser aqui x mais 3, 2x mais 4, coisas desse tipo. Então, quando eu tiver aqui um valor, tá? Ou uma expressão, pode aparecer dois tipos de sinais, ou menor ou maior. Se aparecer o sinal de menor, eu vou escrever o cara que está aqui dentro do módulo dessa forma, entre o negativo e o positivo do valor que foi dado. Se acaso aparecer o sinal de maior, eu vou escrever o valor que está aqui da seguinte forma. Eu vou dizer que ele é maior que o valor positivo ou vou dizer que ele é menor que o valor negativo. Professor, não ficou muito claro. Beleza. Mais na frente nós vamos voltar agora de forma prática a mostrar isso daqui. Se não compreendeu bem, fica tranquilo, mais na frente nós vamos voltar nesse assunto. Bom, vamos falar das propriedades modulares. Para nós resolvermos uma sentença que envolve módulo, uma equação modular, eu tenho que conhecer as propriedades. Então vamos verificar agora as principais propriedades que envolvem o módulo aí. Eu vou considerar o seguinte. Primeiro, x e y são dois números quaisquer, números reais, quaisquer, ok? Então, como primeira propriedade, eu tenho o seguinte. Propriedade 1. Módulo de x é igual a módulo de menos x. Como assim, professor? Veja bem. Como a resposta de todo número em módulo é sempre valor positivo e é um valor único, então tanto faz aqui ser positivo ou negativo, a resposta vai ser a mesma. Por exemplo, se eu tenho módulo de 2, isso aqui é igual a 2. Módulo de menos 2, isso é igual a 2 também. Então, não importa se aqui é positivo ou negativo, a resposta vai ser a mesma quando se tratar de módulo. Entendem isso? Beleza. Por isso que eu posso dizer que módulo de x é igual a módulo de menos x. Tranquilo? Segunda propriedade. Eu tenho módulo de um produto. Se eu tenho módulo de um produto, eu posso separar esse produto da seguinte forma. Módulo de x vezes y é a mesma coisa que módulo de x vezes módulo de y. Entendem isso? Então, eu posso resolver de uma única vez módulo de x vezes y, ou eu posso separar como sendo módulo de x vezes módulo de y. Aí você pergunta, professor, mas como que eu vou saber se eu tenho que separar? Galera, cada caso é um caso. Na medida que a gente for resolvendo alguns exercícios, a gente vai deparar com essa necessidade. A princípio, é importante que você entenda que, tendo algo escrito dessa forma, você pode separar ele dessa outra forma. Tranquilo? Módulo de x vezes módulo de y. Beleza?
Da mesma forma, se você tem um produto de 2 módulos, você pode representá-lo de uma única forma, colocando os 2 dentro do módulo. Entendem isso? Obviamente, multiplicando um pelo outro. Tranquilo? É importante também entender que quando a gente fala em propriedade, a propriedade não é algo engessado, é desse jeito, pronto e acabou. Não, a propriedade é via de mão dupla. Ela vale da direita para a esquerda e vale também da esquerda para a direita. Dessa forma, isso eu transformo nisso e isso eu transformo nisso daqui. Ok? Beleza. Terceira propriedade. Aquilo que eu acabei de falar para multiplicação serve também para divisão. Se eu tenho módulo de um quociente, de uma divisão, eu posso separar módulo de x dividido por módulo de y, que é a mesma coisa que módulo de x sobre y. Na verdade, aqui está parecendo que é uma coisa só, porque emendou uma barrinha na outra. Vou representar aqui como que seria módulo de x dividido por módulo de y, viu? Então, isso aqui, que é uma barra só, pode ser escrito assim, separadamente. Beleza? Eu posso escrever único ou eu posso escrever separado. Mais uma vez, volto a frisar. Vamos fazer isso quando? Quando o exercício necessitar de uma intervenção dessa forma. Caso contrário, não há necessidade. Beleza? Quarta propriedade. Eu tenho que módulo de x elevado ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Por que isso? Porque independente do valor do x, ao retirá-lo do módulo, ele vai ser sempre positivo. Beleza? Independente do valor que está aqui dentro, não importa se ele é positivo ou negativo, porque ele está em módulo. Se ele for negativo, por exemplo, menos 2, quando ele está em módulo, ele vai sair como 2 ao quadrado, porque o menos 2 sai daqui já positivo. Por que você disse, professor, que é igual a x ao quadrado? Porque se eu pegar esse cara aqui e elevar ele ao quadrado, o que eu sei a respeito de potência quando o expoente é par? A gente sabe que uma potência de expoente par, a resposta vai ser sempre positiva. Qualquer número elevado a expoente par é sempre positivo. Então, menos 2 ao quadrado é 4, positivo. Por isso que módulo de x ao quadrado é igual ao próprio x ao quadrado. Tranquilo? Aliás, eu estou falando de quadrado, mas essa observação aqui, ela serve para qualquer potência par. Para qualquer potência par. Porque se aqui fosse 4, 6, 8, 10, a resposta também seria x elevado a 4, 6, 8, 10, porque expoente par, resposta positiva. Tranquilo? Beleza. Quinta propriedade, galera, ó. Se módulo de x é igual a 0, isso se e somente se x for igual a 0. O que o exercício está querendo dizer? O que essa propriedade está querendo dizer? Que para módulo de alguma coisa ser 0, é só se o valor que está sendo observado for 0. Se esse cara não for 0, não vai ser 0 a resposta. Beleza? Propriedade 6. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x. Na verdade, esta é a fundamentação do módulo. É o conceito primordial do módulo. Por que todo número em módulo dá resposta positiva? Porque o número em módulo eu tenho que elevá-lo ao quadrado e depois extrair raiz quadrada dele. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu garanto a positividade do número. O que é isso, professor? Garantir a positividade. É garantir que o número se torne um valor positivo, porque eu estou elevando ele a um expoente par, e todo número elevado a expoente par é positivo. Quando eu extraio a raiz quadrada, tá? Eu estou garantindo a natureza desse número. Eu estou garantindo o seu valor absoluto, porque ao elevar ao quadrado, eu altero o valor dele, eu aumento esse valor. E quando eu extraio a raiz, eu volto ao valor original, ok? Então, esse ato de elevar ao quadrado e tirar a raiz é para garantir a positividade, ok? Beleza? Por isso
que raiz quadrada de x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x. Essas são as 6 principais propriedades que abrangem o módulo, ok? Bom, as equações modulares, elas são resolvidas através da aplicação de algumas propriedades que estarão definidas a seguir, dando continuidade às propriedades citadas anteriormente, tá? Então, nós vamos resolver daqui a pouco algumas equações modulares e nós vamos usar as propriedades que eu já citei, mais essas que a gente vai falar agora. Propriedade 7. Módulo de x igual a A. Galera, como que eu faço para resolver? Então, está aqui, ó. O segredo na resolução do módulo está aqui. Toda vez que eu tiver módulo igual a um valor, eu vou ter que fazer duas contas, duas equações. Eu tenho que resolver duas equações. Primeiro eu resolvo ela igual ao valor que foi estabelecido após a igualdade. Depois eu resolvo ela igual ao oposto do valor que está presente depois da igualdade. Então, é mais e menos esse valor. Por isso, eu faço duas vezes a equação. Então, eu vou pegar aqui x é igual a A, e depois eu vou pegar que x é igual a menos A, o positivo e o negativo. Beleza? Bom, a propriedade 8 diz o seguinte: se dois módulos são iguais, eu tenho aqui uma equação e aqui a outra equação. Nós estamos considerando que x e y são duas equaçõezinhas, ou sentenças matemáticas. Se eu tenho que duas são iguais, é porque ou as duas são iguais ambas no sinal, ou porque uma é igual ao oposto da outra. Beleza? Qualquer uma das duas é válida. Professor, ao invés de colocar aqui menos y, eu poderia ter colocado menos x igual a y, colocar o x negativo e o y positivo, sem nenhum problema, galera. Pode, tá joia? Poderia dizer de uma forma ou de outra. Propriedade 9. Se eu tenho que módulo de x é igual a A, é porque esse cara ao quadrado é igual a esse ao quadrado, não vai mudar. Se dois valores são iguais, o quadrado deles também são iguais. É isso que a propriedade quer dizer, tá? Professor, mas eu não estou entendendo onde que eu vou usar isso, qual que é o fundamento disso. Galera, por enquanto a gente está vendo tudo o que você pode fazer. Então eu gostaria que você concentrasse nessas propriedades do tipo assim, são alternativas, são recursos matemáticos que eu posso adotar na hora de resolver. Se eu tenho uma situação dessa e tenho a necessidade, por exemplo, de elevar ao quadrado, você tem que entender que você pode elevar ao quadrado. Qual é a condição? Desde que eleve os dois lados ao quadrado. Estão entendendo o porquê da fundamentação dessas propriedades? Beleza. E a 10ª propriedade, nós temos que se dois módulos são iguais, o quadrado deles também são iguais. No caso aqui agora são duas sentenças, né? Porque x e y aqui estão representando aqui duas equaçõezinhas aqui modulares. Então, se elas são iguais, o quadrado delas também é igual. Beleza? Bom, agora nós já estamos aptos para fazer as primeiras equações modulares. O que eu tenho aqui? Toda equação que contiver uma incógnita em um módulo, num dos membros, será chamado de equação modular. Então, está aí o conceito. Professor, o que é uma equação modular? É uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável dentro do módulo. Então, se a variável, que é uma letra, estiver dentro do módulo, eu tenho uma equação modular. Tranquilo? Bom, vamos ver exemplos disso daqui. Olha só. Módulo de x ao quadrado menos 5x igual a 1. Observe que eu tenho uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, onde a variável, que é a letra x, está presente dentro do módulo. Outro exemplo. Módulo de x mais 8 igual a módulo de x ao quadrado menos 3. Observem que eu tenho também
duas equações, duas sentenças matemáticas expressas pelo sinal de igualdade, aonde a variável está dentro do módulo. Portanto, é uma equação modular. Beleza? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo prático. Resolver a equação x² menos 5x igual a 6. O que nós aprendemos? Que para resolver uma equação modular, se é um sinal de igualdade, se é expresso por um sinal de igualdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o cara que está aqui dentro e vou ter que fazer ele igual ao valor que está aqui no primeiro momento e faço o cálculo. Depois eu uso a mesma situação, só que agora eu vou colocar igual a menos esse valor. Então, ora eu faço o cálculo considerando o valor associado positivo, ora eu faço o cálculo com o valor negativo. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, dois casos que temos que analisar. Primeiro, x² menos 5x igual a 6, do jeito que está lá. Depois, x² menos 5x igual a menos 6, que é o oposto daquele valor. Beleza? Bom, vamos para o primeiro caso. x² menos 5x igual a 6. Galera, o que acontece se eu passar esse 6 para o lado de cá? Ele não vai vir negativo? Trocou de lado, troca o sinal. O 6 é positivo, vem para cá, negativo. Então, eu tenho x² menos 5x menos 6 igual a 0. Como que eu resolvo isso, professor? Bom, eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Ou você faz por soma e produto, se você dominar essa técnica, ou você faz utilizando a fórmula da equação de segundo grau. Quem é o coeficiente A? 1. Quem é o coeficiente B? 2. Quem é o coeficiente B? Menos 5. Quem é o coeficiente C? Menos 6. Beleza, professor. Já sei o coeficiente A, B e C. E agora o que eu faço? Calculo delta. Lembram delta? B² menos 4 vezes A vezes C. Quem vai ser delta? B². Quem é meu B? Menos 5. Então vai ficar, ó, menos 5² menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale menos 6. Veja bem, então eu vou ter que delta é igual. Quanto que é 5², galera? 25. Menos com menos, professor. Mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. E 25 mais 24, professor? 49. Pronto, aqui, ó, achei o valor do delta. Professor, achou o delta, acabou? Não, agora eu vou para a equação do segundo grau, a formulazinha. Lembram lá? X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Tranquilo? Então, vamos lá. X igual a menos B. Quem é o B? Menos 5. Então, vai ficar assim, ó, menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes 1, porque o A vale 1. Tranquilo? Estão lembrados? Bom, raiz de 49, quanto que é? 7. Então, x igual, menos com menos mais, 5 mais ou menos 7, dividido por 2. Conclusão, eu tenho que x é igual a 5 mais 7, dividido por 2. 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. Pronto, eu tenho uma resposta. Qual é a outra? X, duas linhas. X é igual a 5 menos 7, dividido por 2. X igual a menos 2, dividido por 2, que é igual a menos 1. Pronto, tenho outra resposta. Então, eu encontrei nessa primeira etapa, levando em consideração o caso 1, duas respostas, 6 e menos 1. Professor, as duas respostas atendem? Sim, as duas respostas atendem. Porque aqui dentro pode ser negativo ou pode ser positivo, não tem problema. Ok? Dentro do módulo não tem problema. Só teria problema se eu tivesse um x aqui, ó, no lugar do 6. Aí eu não posso ter resposta negativa, mas aqui dentro pode ser negativo, tá? Então, de boa. Pronto, vamos guardar essas duas respostas, porque elas são partes da nossa análise, né?
elas vão ter que compor aí o nosso rol de resposta. Então, guardem aí 6 e menos 1. Agora, vamos para o segundo caso. Qual é o segundo caso? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Por que ficou mais 6, professor? Porque vocês lembram que era x ao quadrado menos 5x igual a menos 6? Eu já fiz o mais 6 no caso 1, agora é o valor negativo. Aí quando eu passo ele para cá, ele vem positivo, beleza? Então vai ficar x ao quadrado menos 5x igual a menos 6. Vamos resolver isso aqui? Vai ficar como? Ó, primeiro vou achar o delta. Professor, o delta não vai ser o mesmo do outro? Não, olha só, mudou o sinal. Antes eu tinha a igual a 1, beleza. Tinha que o b era menos 5, tudo bem, até aqui bateu. Só que o c no exercício anterior, no caso anterior, era negativo. Agora ele é positivo. O 6 é positivo, beleza? Então vamos lá, como que vai ficar meu delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Tranquilo? Então, vamos lá. 5 ao quadrado, 20, e 5 menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24, e 25 menos 24 é 1. Pronto, achei meu delta. Delta igual a 1. Agora, o que eu faço, professor? Vou para a fórmula da equação do segundo grau. Vou achar agora o valor de x1 e x2. Lembra no anterior? Eu achei 6 e menos 1. Não esqueçam aí. Então, vamos lá. X igual a menos b. Quem é b? Menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Galera, quanto que é raiz quadrada de 1? É 1, professor. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu vou ter que x é igual, menos com menos é mais, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Quem é o meu x1? É o valor positivo. 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 são 6. 6 dividido por 2, 3. Pronto. Quem é o x2? Agora eu pego o valor negativo. 5 menos 1 sobre 2. Quanto que é 5 menos 1? 4. 4 dividido por 2, 2. Pronto. Está aqui, ó. Então, qual vai ser a solução disso daqui, galera? A solução disso daqui vai ser, o conjunto solução, é o conjunto composto por todas as respostas que eu obtive. Então, eu obtive menos 1, eu obtive 2, eu obtive 3 e eu obtive 6 como resposta. Então, está aqui todas as alternativas que compõem o conjunto solução. Aí você vai dizer, professor, mas essa equação modular, ela tem tudo isso de resposta? Sim. Por ela ser do segundo grau, ela já teria duas respostas. Como eu tenho que analisar sempre dois casos, o positivo e o negativo, eu acabo obtendo o dobro de resposta. Professor, mas sempre vai ser assim? Não. Vai ter casos em que pode ser uma equação de segundo grau, e aí o delta sendo negativo, dentro do conjunto dos números reais, não vai ter solução. Aí eu não vou ter 4 respostas, beleza? Tá? Poderia ter um x também depois da igualdade, e aí, por exemplo, menos 1 não poderia ter como resposta, ok? Beleza, né, galera? Estão captando aí o que é módulo, né? Então, vamos lá. Segundo exemplo. Olha só, resolver a equação módulo de x menos 6 igual a módulo de 3 menos 2x. O que nós vamos fazer para resolver isso? Lembram da propriedade? Módulo de x igual a módulo de y. Como que eu resolvo isso? Eu tenho que fazer x igual a y e depois x igual a menos y. Sempre assim, professor? Sempre. Ora positivo, ora negativo. E aí eu faço 2 vezes o cálculo. Então, vamos lá. Vamos que vamos aí, galera. Vamos resolver da seguinte forma. Vamos analisar os dois casos. Primeiro, eu vou pegar o valor positivo, do jeito que está expresso aqui. X menos 6 igual a 3 menos 2x. E depois, no caso 2, eu vou conservar o lado esquerdo da mesma forma
e vou inverter somente o sinal do lado direito. Então, era 3 menos 2x, vai ficar menos 3 menos 2x. E aí eu tenho que fazer jogo de sinal para tirar do parênteses. Tranquilo? E vou resolver o caso 1 e o caso 2. Vamos lá? Caso 1. Como que vai ficar? X menos 6 igual a 3 menos 2x. Vamos resolver isso? Como que eu resolvo? Galera, a partir do momento que eu fiz a análise modular, o que é a análise modular? É considerar uma sentença igual a outra positivamente e depois considerar uma sentença ao oposto da outra. Beleza? Agora é encontrar o valor de x. Equaçãozinha do primeiro grau. O que eu tenho de x eu passo para um lado, o que eu não tenho eu passo para o outro. Lembrando que trocou de lado, troca o sinal. Aqueles mesmos conceitos, aquelas mesmas observações de uma equação do primeiro grau. Então, trazendo esse 2 para cá, eu vou ter x mais 2x igual a 3 mais 6. Quanto que é um x mais 2x? São 3x, professor. E 3 mais 6? São 9. Esse 3 está multiplicando, eu passo ele dividindo. 9 dividido por 3, x igual a 3. Pronto, professor, resolveu. Encontrei o valor de x. Acabou? Não. Nós fizemos só de um lado. Agora eu tenho que fazer o outro lado. Eu fiz o valor positivo, agora eu tenho que fazer o oposto, que é invertendo o sinal. Então, o segundo caso, x menos 6 igual a menos 3, x igual a menos 3 menos 2x. Lembrando que para eliminar esse parênteses, eu tenho que fazer jogo de sinal. Então, vai ficar x menos 6 igual menos com mais, menos, menos com menos, mais. Portanto, menos 3 mais 2x. E a partir daí, eu vou trazer para um lado, para o outro, o x, e o que não tem x eu passo para o outro lado, lembrando que trocou de lado, troco o sinal. Então, eu vou ter x menos 2x igual a menos 3 mais 6. O que eu fiz? Eu passei o 6 para o outro lado, estava negativo, foi positivo, e o 2 veio para cá, positivo veio negativo. Bom, o que eu tenho aqui? X menos 2x. X menos 2x, de acordo com a regra de sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, eu vou ter mais 1 com menos 2, eu vou ter menos x. Tranquilo? Olha só, ficou negativo porque eu subtraio e conservo o sinal do maior. E aqui eu tenho a mesma coisa, 6 positivo, 3 negativo, 6 tira 3, 3 positivo. Aí eu pergunto para os senhores, pode o x ficar negativo? Opa, professor, não pode, eu aprendi que não pode. E o que nós fazemos quando o x é negativo? Multiplica por menos 1, muito bem. Então, está aqui, ó, vezes menos 1. E o que acontece quando eu multiplico uma equação por menos 1, galera? Eu mudo todo o sinal da equação. Aquilo que é positivo passa para negativo. E o que é negativo passa para positivo. Então, aqui vai ficar x igual a menos 3. Beleza, galera? Tranquilo? Então, como que vai ficar minha resposta, professor? Minha resposta vai ficar assim, ó. Solução, menos 3 e 3. Professor, eu considero os dois valores? Certeza. Galera, você vai considerar os 2 ou 3 valores se você encontrar, mas vai depender do valor do x. Como tanto essa sentença quanto essa estão dentro do módulo, porque elas apareceram assim, ó. X menos 6 igual a 3 menos 2x. Como as duas estão dentro do módulo, eu não preciso verificar nenhuma condição de existência da equação modular. Por quê? Porque dentro do módulo pode ser positivo, pode ser negativo. Reforço, o que não pode ser negativo é depois da igualdade. Se eu tivesse, por exemplo, x menos 6 igual a x, aí esse x aqui, ele não admite resposta negativa, porque ele não está em módulo, ele não pode ser negativo. Aí, se fosse desse jeito, eu não poderia considerar o menos 3. Mas como está em módulo, tranquilo,
pode ser positivo, pode ser negativo, não tem problema, ok? Estão captando aí, galera, como que resolve o módulo? Então vamos aí para mais um exemplo. Encontre o conjunto solução da equação 3x mais 2 igual a x mais 1. Olha só a observação aqui, galera. Agora, eu não tenho módulo dos dois lados. Eu tenho módulo só de um lado. Então, nesse caso, ao encontrar o valor de x, eu tenho que fazer a verificação se esse valor, caso seja negativo, se ele não vai dar nenhum problema com relação à condição de existência modular. Então, como que eu faço primeiramente? Eu vou pegar 3x mais 2 e fazer ele igual a x mais 1, do jeito que está aqui. Tranquilo? Considerando o mesmo sinal, sem mudar nada. Então, resolva a equação. Passa o x para cá, 3x, vem para cá o x, igual a 1 menos 2. 3x menos x são 2x. Igual a 1 com menos 2 é menos 1. O 2 está multiplicando, passo ele dividindo. Então, quem vai ser x? Menos 1 sobre 2. Beleza, galera? Pronto, encontrei o valor de x. Cuidado, o x é negativo. Professor, eu vou admitir esse valor como resposta? Daqui a pouco a gente vai analisar isso, tá? Vamos fazer o segundo caso, que é agora considerando a troca do sinal. Então, eu tenho que 3x mais 2 vai ser igual agora a quem? Vai ser igual ao oposto disso daqui, menos x mais 1. Eu tenho que fazer jogo de sinal para tirar esse cara daqui, ok? O x vai multiplicar com o menos vai multiplicar com x e com 1. Então, vai ficar 3x mais 2 igual a menos x menos 1. Viram? Tirei do parênteses, mudou o sinal. Agora eu passo o x para o lado de cá, eu vou ter 3x mais x igual a menos 1 menos 2. Quanto que é menos 1 com menos 2? Menos 3. Quanto que é 3 mais 1? 4. Então, quem vai ser x? Vai ser menos 3 dividido por 4. Galera, observem que eu encontrei duas respostas negativas. Professor, as duas respostas são verdadeiras? Vamos verificar. Eu tenho que verificar, professor? Tem, porque aqui não está em módulo. Se aqui tivesse em módulo, eu não precisava preocupar se é positivo ou negativo. Mas aqui não está em módulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x mais 1, que é o valor que está depois da igualdade, e vou substituir menos 1 sobre 2 no lugar do x, verificar o resultado. Depois eu substituo menos 3 sobre 4 e verifico o resultado. Se acaso a resposta der negativa, eu não posso usar esse valor. Se acaso der positiva, eu posso usar o valor. Então, primeiro, menos 1 sobre 2. Ó, menos 1 sobre 2 mais 1. Como que eu faço esse tipo de cálculo? Galera, toda vez que a soma for igual a 1, toda vez que a soma for igual a 1. Você tem aqui uma fração, olha só o que eu vou ensinar para vocês. Ó, eu tenho uma fração somado com o número 1. Quando isso acontecer, basta eu somar o de baixo com o de cima. Essa é a resposta. O de baixo mais o de cima. Professor, mas o de cima é negativo. Bom, se eles têm sinais contrários, você subtrai ao invés de somar. Por exemplo, se você tem 2/3 mais 1. Sabe quanto que dá a resposta disso? 3 mais 2, 5 sobre 3. É só somar o de baixo mais o de cima. Professor, eu não preciso fazer MMC, colocar ali, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima? Não, não precisa. Quando é 1, não precisa. Olha só, vou fazer um outro aqui. Ó. Vamos supor que você tenha 1 mais 5 sobre 7. Olha só, você está somando com 1. Uma fração mais o número 1. Basta somar 7 mais 5, 12. E conserva o cara que está embaixo. Pronto. 12 sobre 7. Professor, se eu tiver 1 mais 3 sobre 5,
Quanto que é 3 mais 5? 8. 8 sobre 5. Pronto, está respondido. Se você tirar o mínimo, vai dar a mesma resposta. Beleza? Curtiu a dica aí? Então é assim que nós fazemos soma com o número 1. Aí você fala, professor, e se for diferença? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar, fazer um convite muito especial, aliás, para você do Rio de Janeiro, que vai fazer o concurso para o Agente Educador 2 da Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso, nós elaboramos aí um curso muito competitivo, que atende às 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ECA. Este curso super competitivo, é um curso aí com bastante profundidade, por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, R$150 você vai ter esse super curso, fazer esse investimento, prazo de acesso 120 dias. Além disso, nós temos aqui o nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas, que começa no dia 15/4, inclusive se quiser matricular antes, já temos aulas disponíveis para vocês. Papo reto, se você cumprir o personal coach, assistir às nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas do nosso professor, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo e estará disputando reais vagas no dia 16 de junho da prova do Agente Educador. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Quer fazer sua matrícula? Tem um link aqui embaixo. Você pode clicar e se matricular no nosso curso online. Ok, pessoal? Um forte abraço. Espero vocês.